Meu nome é Andy Nash. Eu sou pastor e professor em Chattanooga, Tennessee. Eu escrevi recentemente um livro sobre o Evangelho de Mateus. E eu estou feliz por compartilhar algumas coisas interessantes sobre esse livro. O Evangelho de Mateus começa de uma maneira interessante. Ele diz: essa é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi. Por que Mateus inclui essa rápida citação de que Jesus era filho de Davi? Davi era um herói para os israelitas. Os meninos gostavam de Davi porque ele era um guerreiro. As meninas gostavam de Davi porque ele era um poeta. Todos o amavam. Existia uma expectativa de que da linhagem de Davi viria o Messias. Então, por muitos anos, as pessoas diziam Hosanas ao filho de Davi, proclamando quando entravam em Jerusalém: Hosanas ao filho de Davi. Então Mateus reforça isso aos seus leitores para que entendam, principalmente os judeus, de que Jesus veio da linhagem de Davi. Mas é interessante, Mateus não parou apenas na identificação de Jesus vindo da linhagem de Davi. Ele vai além. Ele diz Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque pai de Jacó, Jacó pai de Judá e seus irmãos, Judá pai de Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Isso é interessante porque mulheres não eram incluídas geralmente em genealogias. Ela devia ser uma mulher importante, certo? Na verdade, não. Tamar era uma jovem problemática que era impossibilitada de ter filhos e não teve filhos com os dois maridos com quem se casou. Eventualmente, ela enganou seu sogro, Judá, se vestindo como uma prostituta, enganando-o e tendo um bebê com ele. Mateus está nos mostrando que Jesus vinha de uma impressionante linhagem que tinha nomes como Davi e Abraão, mas ele também tinha pessoas problemáticas em sua genealogia. De fato, Mateus também descreve Davi como alguém que roubou a mulher de seu servo. E, olhando para trás, até mesmo Davi era um pecador que também precisava de um Salvador. Essa é a mensagem do primeiro capítulo de Mateus, escrito por alguém que foi desprezado pelo seu próprio povo. Mateus garantiu com Roma os direitos de cobrar imposto de seu povo. Ele era olhado com desprezo por todo mundo, até mesmo pelos discípulos André, João e Pedro. Mas Jesus tinha espaço em seu grupo para Mateus. Jesus então o convida para mudar de vida e se tornar um discípulo. Meu nome é Andy Nash. Eu sou pastor e professor em Chattanooga, Tennessee. Eu escrevi recentemente um livro sobre o Evangelho de Mateus. E eu estou feliz por compartilhar algumas coisas interessantes sobre esse livro. O Evangelho de Mateus começa de uma maneira interessante. Ele diz: essa é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi. Por que Mateus inclui essa rápida citação de que Jesus era filho de Davi? Davi era um herói para os israelitas. Os meninos gostavam de Davi porque ele era um guerreiro. As meninas gostavam de Davi porque ele era um poeta. Todos o amavam. Existia uma expectativa de que da linhagem de Davi viria o Messias. Então, por muitos anos, as pessoas diziam Hosanas ao filho de Davi, proclamando quando entravam em Jerusalém: Hosanas ao filho de Davi. Então Mateus reforça isso aos seus leitores para que entendam, principalmente os judeus, de que Jesus veio da linhagem de Davi. Mas é interessante, Mateus não parou apenas na identificação de Jesus vindo da linhagem de Davi. Ele vai além. Ele diz Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque pai de Jacó, Jacó pai de Judá e seus irmãos, Judá pai de Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Isso é interessante porque mulheres não eram incluídas geralmente em genealogias. Ela devia ser uma mulher importante, certo? Na verdade, não. Tamar era uma jovem problemática que era impossibilitada de ter filhos e não teve filhos com os dois maridos com quem se casou. Eventualmente, ela enganou seu sogro, Judá, se vestindo como uma prostituta, enganando-o e tendo um bebê com ele. Mateus está nos mostrando que Jesus vinha de uma impressionante linhagem que tinha nomes como Davi e Abraão, mas ele também tinha pessoas problemáticas em sua genealogia.
De fato, Mateus também descreve Davi como alguém que roubou a mulher de seu servo. E, olhando para trás, até mesmo Davi era um pecador, que também precisava de um Salvador. Essa é a mensagem do primeiro capítulo de Mateus, escrito por alguém que foi desprezado pelo seu próprio povo. Mateus garantiu com Roma os direitos de cobrar imposto de seu povo. Ele era olhado com desprezo por todo mundo, até mesmo pelos discípulos André, João e Pedro. Mas Jesus tinha espaço em seu grupo para Mateus. Jesus então o convida para mudar de vida e se tornar um discípulo.